Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa, a partir da TV Câmara em Bauru e também no YouTube. No espaço aberto de hoje, nós vamos conversar sobre como gerenciar uma carreira e na área cultural, para contribuir com você e discutir, compartilhar como é complicado e existem muitos desafios, infelizmente, na forma de produzir, ter acesso a editais e custear cultura. Aqueles que produzem cultura no país têm muitas dificuldades de fazer essas ondas sonoras chegarem até você. Para isso, nós vamos conversar com alguém que está na estrada há bastante tempo e tem conversado com a gente aqui, inclusive acompanhando uma outra parte dessa história, que faz parte dela, o Conselho Municipal de Cultura e de como os financiamentos ou subfinanciamentos acabam interferindo nesses obstáculos. Paulo Maia, muito obrigado por estar conosco aqui, direto de sua casa. Muito obrigado, Nelson. Muito feliz de mais uma vez poder estar contribuindo aí com a TV Câmara, esse programa maravilhoso. Paulo, a gente conversa pelo rádio, pela TV, pelo YouTube e a gente sabe que se a gente estivesse fazendo esse bate-papo há não mais que 5, sei lá, alguns poucos anos, a gente dificilmente teria inclusive essa ferramenta pública aqui. Agora uma pergunta bem direta, do ponto de vista do seu lado da comunicação, você enxerga que apesar de Bauru, por exemplo, uma cidade de porte médio, 400 mil habitantes, ter várias emissoras de TV, várias emissoras de rádio, vários canais na chamada rede social, de YouTube, Instagram, Facebook, que você tem portas para poder falar sobre produções do que você faz? Não, apesar de ter essa gama de programas, né, ainda a gente tem dificuldade de entrar e divulgar nesses canais, né? A gente acaba contando com amigos que também são artistas como você, assim, e que tem um olhar para esse campo, né, da economia brasileira de Bauru e acaba nos dando algumas oportunidades assim. Mas eu acho que deveria ser mais aproveitado pelos canais, né, rádio, TV, a, a arte de Bauru, porque Bauru é uma cidade que tem muitos artistas e grandes nomes que vêm fazendo grandes feitos para a música brasileira. Eu comento sobre isso porque é uma agenda natural da nossa efervescência cultural que a gente tanto corretamente valoriza do lado de cá e do lado de lá, né? E é um dos obstáculos que a gente fala nesse nosso tema de hoje de desafio de gerenciar carreiras, que é você ter o acesso ao público através dessas representações do meio do caminho. Agora vamos inverter um pouco o caminho para quem não produz a chamada cultura criativa, no caso, a partir da linguagem musical. Qual é o time entre você, por exemplo, a gente vai citar alguns exemplos, que você tem uma longa bagagem disso como multi-instrumentista. Alguém vai, um maluco, vai até você, Nelson Itabera, aparece com uma música lá e fala: ô, Paulão, a gente precisa aqui acertar esse trem aqui, se reunir algumas segundas-feiras de manhã para a gente pensar num produto lá na frente. Olha, a origem da concepção. Ou aparece lá uma associação, a Alegro, o Celso Zonta, a Marisa Meiro, o pessoal que gosta de música boa, a Denise Amaral já está há tanto tempo nos bares, a gente conhece vocês há tanto tempo, e a gente vai montar um disco, olha bem, 40 anos de carreira, vai montar um disco pela primeira vez, 4 décadas depois. Isso já não é uma loucura se pensar do ponto de vista das dificuldades de se criar, de se produzir no meio? Ah, sim, né, você tem toda a razão. O artista, na verdade, hoje que tem essa, essa propagação dos editais, né, as pessoas estão conhecendo mais sobre editais e sobre formas de financiamento de carreira. Porque eu digo que o músico, o artista, num todo, ele sempre foi autossuficiente. O músico sempre viveu de tocar nos bares. Então, todo final de semana, ele acaba levantando o sustento dele. Ele acaba deixando de lado, isso em sua grande maioria, a parte de escrita de editais, porque não é uma leitura muito fácil, você precisa ter experiência, e isso acaba cansando um pouco, eles acabam se dedicando um pouco.
Então, né, você citou a Allegro. A Allegro é uma associação que veio de encontro a esse tema, essa pauta, para a gente conseguir ajudar os artistas de Bauru a prosperar, né, na vida, como carreira e financeiramente, e tudo. O músico, o artista tendo uma carreira já repleta, gravando em estúdio, tocando nos bares, ele acaba deixando um pouco de lado. E eles acabam deixando a carreira de lado, assim, sabe? Que nem no caso da Denise, a Denise há 40 anos canta, e ela é uma cantora fabulosa, ela é excepcional, ela canta de tudo. Esses 40 anos deram uma bagagem para a Denise que você não encontra em novas gerações, assim, é lógico, né? Por conta do 40 anos de palco não é para qualquer um. Porém, de 6 anos, vamos por 6 anos para cá, a Denise, nós nos juntamos então, com a Denise, eu, o Celso Zonta, e demos este direcionamento de carreira, onde ela ganhou um PROAC, onde ela ganhou uma PEC municipal, acabou de gravar esse DVD, web DVD dela, que está nas plataformas, e acabou gravando esse clipe também através do o grupo de audiovisual do René Lopes. Você Então, assim, isso que desculpa. você falou é uma luta que a gente tem para conseguir colocar na cabeça do músico que ele é um artista, ele tem que ter uma carreira, né? Ele tem que prosperar na vida, não ficar dependendo de cachês de bares por aí. Desculpa o trocadilho pronto, a gente está falando de sonhos aqui, né? Que é o tema, para quem ainda não conhece, do clipe que o Paulo acaba de mencionar, uma web produção muito legal. Fui lá no Teatro Arena na segunda-feira acompanhar a apresentação deles e o bate-papo sobre essa angústia. Então, voltando para esse caminho, para compartilhar com aqueles que estão em rádio e TV conosco e não tem essa noção, né? Eu sei que pode parecer óbvio, mas as pessoas não imaginam. Não, o Paulo sentou lá um dia à tarde, um dia à noite, ou após uma grande apresentação no Templo Bar, voltando para casa de madrugada, no piano, fez os arranjos, no outro dia cedo já estava tudo pronto, chama a Denise, né, acerta o vestidão vermelho, vamos lá para o estúdio, o rapaz já vai estar pronto com luz, maquiagem, produção, TV, web, sinais, locação de local, e está tudo gravado, tudo pronto. Eles não sabem o percurso disso. Quando a gente fala de montar um álbum, você, então, sendo prático, acaba de lançar o universo do calendário do som, só inéditas do grande Hermeto Pascoal, já aproveitando para homenagear de novo aqui. Qual é o time entre essa? Bom, tenho a lista das oito músicas, vou montar os arranjos para falar, bom, agora eu vou partir para o efetivo, estúdio primeiro. Ah, Nelson. Primeiro, o calendário do som vem de um livro que tem 366 músicas. Escolhi oito, já vai um tempo assim, né? Mas eu Ao escolhi longo do oito, tempo escolhendo. escolhi oito de 76 que eu já tinha gravado para o YouTube, assim, independente. Tá. Bom, aí a responsabilidade de de entender o tamanho do grupo, né? Eu tô com um sexteto, dois saxofones, bateria, contrabaixo, guitarra e piano. Aí a concepção de escrever os arranjos em cima da obra de um muito delicado, de um gênio, assim, colocar a mão nas notas musicais que saiu de uma cabeça brilhante. E tem toda essa responsabilidade, todo esse respeito, assim, eu vou meio que pisando em ovos nesses casos. E sei lá, até entrar no estúdio e gravar, a gente acho que demorou de 3 a 4 meses. Mas eu tive a grande sorte de contar com os músicos que fazem parte da vida do Hermeto. Então, essa concepção de grupo, a concepção da música universal, que é do Hermeto Pascoal, eles já dominam. Então, nós entramos em estúdio, nós planejamos gravar em 7 dias. Nós conseguimos gravar em 2 dias, porque todo mundo já subiu pronto, assim, sabe? Já conhecia a linguagem, isso fez diferença. Isso fez muita diferença. E o projeto ele é demorado assim. Quando tem edital ainda é pior ainda, porque você tem que escrever o edital, esperar o resultado, se foi contemplado ou não. Isso o poder público é um pouco oneroso, assim, demora muito e lógico, né, também pelo baixo contingente das secretarias de cultura que existe, né, isso no Brasil todo. E então, sei lá, que nem um clipe da Denise. Essa é pela Paula Gustavo, de 2 anos atrás.
se for para pôr na ponta do lápis, aí o clipe da Denise demorou 2 anos e meio para sair. Você falou para o Teatro Arena agora de algo que estava concebido há 2 anos. 2 anos atrás, é. Que teve todo aquele problema político, né? Em Bauru, que travou as pautas e aí nós perdemos todos os prazos e só em 2 anos conseguiram executar. Voltando para o universo do calendário do som, você falou a turma já conhecia a obra do Hermeto, item 1, já está falando desafios de carreira no tema de hoje. Ajudou. Vamos tudo para o estudo, em 7 dias conseguimos fazer em 2, ou seja, virou a linguagem da locação, custo ali, estúdio. Mas essas pessoas eram da onde? Era tudo de Bauru, tinha gente de Araraquara, gente de São Paulo, de outro lugar, para reunir esse povo. 3 músicos de Bauru, que era eu no piano, o Matheus Maia, meu filho, no saxofone, e o Adrininho Martins no baixo. Aí de São Paulo veio o Rodrigo Digão Brás, que toca com o Hermeto também, fazia algumas turnês com ele. O Fábio Leal, guitarrista, que toca na Big Band do Hermeto, e o JP, saxofonista, que é o saxofonista do Hermeto Grupo. Tá. Então, Aí, nós não conhecemos, nós estamos algumas gerações, porque todos nós somos frutos do Conservatório de Tatuí. Então, perfeito? a gente teve um tempo que nós convivemos junto no Conservatório. Tá. Nesse caso, você lançou esse trabalho para a gente referenciar nele aqui. Na raça, você conseguiu também colocar dentro do edital como ponto de partida? Sim, esse álbum é financiado pelo PROAC, que é o Programa de Estímulo à Cultura da Secretaria Municipal do Estado. Aí entra o segundo dado. Bom, pensei no disco, estamos falando aqui, gravando em outubro, né? Então, lançado nesse ano 2025. Pensei lá atrás, a turma está aqui, você já contou essas nuances que reduziram tempo e espaço, mas eu mandei, escrevi o projeto, parei a minha carreira do dia a dia, ou seja, eu tenho que ajustar isso com a agenda do continuar com o meu ganha-pão aqui, encaixar isso nesse horizonte, com 8, montar ali aquilo na cabeça das pessoas do espaço do tempo também com as outras agendas e mandar lá para o PROAC. Qual o tempo de resposta média, ou quanto foi neste caso, entre receber lá no PROAC, cumprir todas as etapas e dizer, está aprovado? Olha, eu não quero entrar em questões políticas, mas com esse novo governo, tudo atrasou muito. Tanto que o PROAC agora 2025 nem foi lançado ainda, o ano está acabando. O ano passado aconteceu a mesma coisa. Tudo atrasou muito. Mas nós escrevemos o PROAC em julho e o dinheiro foi cair em fevereiro. Julho de 2024 para 25. De 4 para 25, aí toda a avaliação, a premiação, o dinheiro foi cair em fevereiro desse ano. Então, muito atrasado também, mas não costumava ser assim. Costumava abrir em maio e lá em agosto, setembro já ter os pagamentos para a gente conseguir resolver dentro de um ano. Mas está tudo muito atrasado. E também, Nelson, eu gostaria de Claro. pontuar que o artista, eu disse, ele é autossuficiente, então às vezes ele não tem tempo nem esperança de concorrer aos editais. Mas isso não impede de ele abrir parcerias, né? Tipo Ok. assim, o artista, o músico ou o circense, ele não precisa dominar todas as técnicas de escrever edital, planilhamento. Às Boa. vezes, se aproximar de produtores, em Bauru tem muitos produtores, tem o pessoal da Allegro, tem o Vinagre, que é o pessoal da SAC, tem o pessoal da ATB. Então, tem vários produtores, a Thalita Neves, tem muitos produtores que podem escrever um projeto para vocês, assim. Então, eu acho que é olhar mesmo a carreira e tentar mudar esse aspecto de vida, assim. E a Denise Aí. Amaral foi um caso desse, assim. A Denise, ela é um tesouro já lapidado, né? Sim. Um ouro lapidado, e que nós nos aproximamos, além da nossa amizade, mas da parte musical também, carreira, e nós acabamos ajudando a Denise, né? E dando esses caminhos, abrindo os caminhos para ela e os entendimentos sobre crescer na carreira. E o fizeram muito bem. Agora você está dando uma dica aqui com o pessoal que está na estrada ou está numa encruzilhada na estrada. Olha,
Para eu não parar a minha carreira, eu vou fazer a minha agenda aqui, conceber um projeto, aí eu busco parceiros de produções boas aqui na cidade, já citou, né, bons nomes, a gente vai conversar com eles também nesse sentido e falar, olha, eu vou conceber, a minha ideia é essa. Então eu vou contratar produções especializadas para escrever projetos, dimensionar planilhas e não ter que se preocupar com esta etapa, ajuda muito. Ajuda. Ontem eu tive uma reunião com uma violinista de Bauru, que toca o violino popular, toca um repertório de samba, e quando eu comecei a explanar para ela que um projeto precisa de uma produção executiva, de uma produção artística, de uma produção musical, de uma estrutura, de recolhimento de ECADs para eventos. Então, há todo um padrão assim, a se seguir para uma produção acontecer do jeito certo. E ela ficou super assustada, assim, porque ela nunca passou pela cabeça dela que um edital ou uma produção de um show caberia tantos profissionais envolvidos, né? Então é isso, eu acho que falta um pouco a coragem, assim, pô, eu gostaria de fazer um show X, não, eu toco muito, não tenho muito tempo para me dedicar a isso. Vá atrás de um produtor, troca uma ideia, que em várias mãos, muitas mãos assim, a gente consegue mudar essa realidade aqui em Bauru. A gente já já demos grandes passos. Claro, ou seja, agora a gente falou que de produtos de você gravar um álbum, gravar o clipe, montar projetos de um site organizado para uma etapa importante da carreira através de editais. Agora eu posso fazer o gerenciamento da minha carreira para procurar oportunidades, casas de show, redes como o Sesc, festivais, eventualmente por aí, também através de um produtor, se eu for para um outro caminho no sentido de gerenciamento de carreira, né? Com certeza. O produtor é fundamental, assim, né? Porque é, a música, o estudo da música e executar a música, falando de música, né? Mas de todas as artes, assim, se especializar em alguma arte já toma um tempo lascado. Então, esses produtores que vendem em Sesc, que montam um portfólio, sabe, que incentiva você a cuidar bem do seu Instagram, porque é seu cartão de visita. Não adianta ter foto de cachorro e foto de palco, sabe? Tem que ter tudo muito organizadinho. Então, os produtores são as pessoas que têm esse know-how aí e conseguem ajudar os artistas. Vou falar uma história minha. Eu sempre fui muito centralizador. Eu achei que Tá, eu poderia fazer tudo, saber fazer tudo. E quando eu sempre pensei assim, eu nunca fui a lugar nenhum. tá. Quando eu parei para entender que eu preciso de pessoas competentes ao meu lado, me ajudando, e aí a história mudou, né? Mudou bastante assim na minha vida. Não, Então não eu tenha consegui gravar dúvida. 4 álbuns. Eu estou no meu 4º álbum financiado pelo PROAC. É o meu 5º projeto de circulação também financiado pelo PROAC. Para compartilhar aqui com o Paulo, enfim, porque ele sabe do meio, para tirar um pouco, mesmo sendo jornalista, mesmo estando em rede de TV e tendo uma certa bagagem com a questão de escrever programas e conhecer de planilhas financeiras por ser de gestão pública de execução orçamentária, ou seja, acabou no meu caso calhando de ter essas duas formações, eu consegui fazer 5 editais, são 5 álbuns, um livro, 3 documentários em TV e alguns clipes num espaço aí de 8 anos. É muito difícil você fazer o gerenciamento total. Aí já tinha contador, tinha advogado, tinha o cara que cuidava do administrativo, das notas fiscais e das agendas do dia a dia, fora as outras produções, executivo, artística e de agenda. É mais ou menos por aí, né? Totalmente. Eu não sei como você dorme, eu acho que você não dorme, viu, Nelson? Você faz tanta coisa. É. Agora, Paulo, você comentou ainda sobre o projeto Universo do calendário do som voltando para ele. 8 músicas inéditas do Hermeto. Ó, nós estamos falando aqui de canções que você tinha uma origem de pesquisa, teve o trabalhão para procurá-las. Agora vamos pensar que fossem 8 canções inéditas, que o Paulo, nesse momento, tentasse o seguinte: olha, eu vou produzir, compor
8 canções. Nós estamos em outubro de 2025 para lançar isso para o ano que vem. Vamos compartilhar como se nós dois fôssemos parceiros aqui de uma produção. E você está falando com o Nelson Taberá, Paulo, tá bom, vamos fazer nisso. Vamos supor que você está no caminho da produção, da criação, para a gente pensar nesse edital PROAC atrasado lá do ano que vem, vamos contar com atraso, e com os valores. A gente conseguiria aqui, se a gente fosse realista, imaginar que a gente lançaria isso, vamos lá, em outubro do ano que vem, sem receio? Com certeza, com certeza. O tempo, você está falando um tempo com folga. Nem Tá. sempre é assim. Mas se a gente parar agora para pensar numa linha de composição, fazer os arranjos, e escrever, dá tempo de você criar um bom material, porque toda a parte de fotos é muito importante, a qualidade de áudio, a qualidade de vídeos, sabe? Montar um projeto para daqui 11 meses nós estivermos com ele pronto, assim, 11 meses está tranquilo. Agora, uma outra parte importante. A gente falou sobre o custeio da vida, da cultura criativa e do profissional. Estou falando com o profissional do lado de lá para compartilhar com quem está nos ouvindo nas outras tantas profissões, seja qual for essa que você está nos assistindo ou vendo. Vamos lá, estamos falando de cultura criativa e música. Paulo, a sua agenda do dia a dia, as suas programações são, como a gente fala aqui na linguagem do dia a dia, para o seu ganha-pão, seu e de sua família. Um edital desse, você consegue ter algum rendimento extra? Ou seja, conseguem remunerar o Paulo Maia com toda a bagagem que ele tem desta obra para que ele bote isso lá no ano dele, bote não é uma expressão boa, né? Mas como uma receita extra para outros projetos pessoais, familiares, por exemplo, ou isso é uma ilusão? Não, com certeza, contempla totalmente, assim. Porque aí tem um detalhe, eu não vivo somente dos editais, eu tenho o meu trabalho com Claro. orquestra de eventos, é, e isso é o que segura a minha casa, segura, é o meu ganha-pão. E esse paralelo, se tratando de PROAC, né, PROAC são excelentes premiações, assim. Então, se tratando de PROAC, sim, é uma excelente complementação de renda. E como também não existe só o PROAC, existem os editais municipais, como agora a Audi Blanc de 2024, que ainda não foi paga em Bauru, está atrasado, mas tem a Audi Blanc, agora vai abrir o APEC em Bauru. Então tem vários editais menores para você concorrer, para você ainda, né, conseguir complementar ainda mais a sua renda. Mas se tratando de editais grandiosos, como é o PROAC, assim, é um excelente caixa 2, vamos dizer assim. Porque você tem um cachê ali previsto numa programação de um edital que preserva o básico, que é garantir cachês profissionais para o músico, para o iluminador, para o produtor, dentro de realidades razoáveis. Vamos ser direto aqui, não paga cenzão para você ter todo esse trabalho para botar um áudio numa música, né? Não paga. Paga muito mais, né? Assim, os valores do PROAC a gente tabela pelos preços de capital de São Paulo, mais ou menos assim. Vamos dizer, pagam adequadamente, é isso que eu quero dizer, né? E paga adequadamente, até mais que a tabela que executaram em São Paulo, né? Porque eu acho que o grande lance do PROAC é essa distribuição de renda e a valorização do profissional. Então, pesquisando por valores apagos, os meus projetos do PROAC, os artistas, os fornecedores de vídeo, técnico de som, técnico de luz, hold, montador, equipe de marketing, tráfego pago, assessoria de imprensa, produção executiva, artística, musical. Então, todo mundo ganha muito bem nesses projetos e ajuda a gente durante o ano. Claro, legal. Agora estão falando de uma outra compartimentação aqui, um pormenor. Estão falando do PROAC editais. Porque se for o PROAC ICMS, tem um trabalho a mais. Aí se chama captar, ter que correr no mercado ou contratar alguém para convencer empresas a destinarem parte dentro do regulamento de isenção fiscal legítimo a distribuir. Aí tem um outro desafio. Esse eu ainda não encarei esse desafio, mas conheço pessoas extremamente competentes
competentes que que conseguem fazer isso, assim. Eu acho que a proposta, convencer o empresário, eu acho que é a parte mais difícil, né? Assim, eu vendo de fora. Porque, nossa, tem tantos projetos maravilhosos, assim, que uma isenção fiscal que não acaba onerando nem a empresa, né? Nem a empresa, nem o empresário, e mais acaba até divulgando, né? Deixando a marca dele em evidência. Isso é muito importante. Eu acho que falta um pouco mais de conscientização dos empresários, de entender o quanto que isso muda a realidade e muda a vida das pessoas. E é apenas uma isenção fiscal. Né? Umas coisas, acredito que não seja tão complicado juridicamente. Aí você pode, não sei, você que tem experiência. É um bom trabalho, eu diria. Tem algumas empresas, lógico, que, a exemplo das produções que a gente comentou aqui, estão bem consolidadas no mercado, mas aí o desafio que eu mencionei é uma corrida contra o tempo. Como o PROAC CMS, por exemplo, que é onde você tem que buscar e convencer a empresa para ele destinar lá com o contador dele parte dos recursos, é uma ansiedade gigantesca, porque quem chega primeiro e os grandes das grandes capitais esgotam esse valor, acabou o dinheiro, ele simplesmente fala, você foi aprovado. É vitória de pirro que a gente chama. Você ganhou, mas não levou. É, é isso, você tocou num ponto importante, assim, porque é difícil você competir com os grandes nomes da música brasileira, assim, porque eles também vão atrás desse recurso, né? E aí, às vezes, eu acabo achando isso um pouco injusto, porque são profissionais campeões de bilheteria, né? Pô, o cara, sei lá, põe 5 mil pessoas por evento, 10, 15 mil pessoas, e ele também está indo atrás dos incentivos fiscais. Eu acho que o pessoal poderia pensar um pouco melhor aí, deixar as isenções fiscais também, né? Ou ter uma porcentagem, assim, sabe? Pô, você aprovou o projeto de 1 milhão, a contrapartida desse 1 milhão é você patrocinar um projeto de 500 mil, por exemplo. Dividir por segmentação, inclusive para carreiras fora do eixo São Paulo, interior, não só para pequenos, no sentido de primeiro lançamento, né? Talvez seria uma alternativa. Seria exatamente isso. Paulo, um ponto aqui para a gente fechar, voltando para a Denise de novo, falamos um pouquinho de você. O clipe Sonhos, vocês acabaram de mencionar, a música da Tatiana Calmon com o João Biano, ou seja, foram lá garimpar músicas boas, está no álbum da Denise, o primeiro da carreira dela em 40 anos, um presente para a fabulosa Denise Amaral do dia a dia. Agora, o produto clipe é outra história, né? Você vai conversar com o jornalista, o produtor, estamos homenageando aqui o René, conversando sobre isso. Você pode ter ideias mirabolantes e o custo de um clipe pode ser algo específico, muito menor, com IA hoje, mas pode ser caríssimo, depende de onde eu quero mergulhar. Você pode explodir um avião ou não, num clipe, né? O custo é em Boa. cima disso aí. Mas o René, ele fez um projeto, um clipe maravilhoso, assim, apesar do baixo investimento, né, foi uma Paulo Gustavo, de um valor bem baixo, mas ele conseguiu entregar tudo que a gente imaginava ali, a criatividade do audiovisual, né, e a cadeia produtiva do audiovisual, que, né, eu sou da música, quando eu pensei em fazer um clipe para Denise, eu não entendia nada de audiovisual. Aí procurei um grande profissional que ele acabou montando toda essa cadeia produtiva que eu também não sabia, né? Diretor de fotografia, é, cinegrafi- é, cinegrafista, vídeo, iluminação, edição. Nossa, é muito. A cadeia do audiovisual é bem extensa, assim. Sim. Então, o Renê foi um excelente produto, um excelente cara, assim, nesses produtos todos. E ao falar um pouco no nosso Espaço Aberto de hoje de desafios de gerenciar uma carreira, chamada cultura criativa através da música, a gente acaba, nesse final, inevitavelmente falando de algo muito importante que ia comentar com você para a gente fechar esse bate-papo, Paulo Maia. Olha quanta gente, e as pessoas podem se perceber disso, a gente está falando da multiplicação em relação ao efeito de uma produção, tanto no áudio quanto no mercado administrativo, contadores e todos os personagens que já mencionou, e cada um com seu papel. Ou seja, como você multiplica isso na economia? Exatamente. E a importância dos investimentos em cultura, né? Essas duas leis, a Paulo Gustavo, federal,
é a Lei Aldir Blanc, que veio para o Brasil todo, veio para Bauru, num valor perto de 2,8 milhões. Olha o que uma lei dessa gerou de emprego, está gerando de emprego e vai gerar de emprego. Então, esses investimentos em cultura são essenciais para a saúde mental das pessoas, né? Porque pô, a gente leva o entretenimento, o divertimento, né? E o público, ele é agraciado por essa terapia, né? Teoricamente, uma terapia gratuita, né? Ouvir música, ver um circo, um ator, né? E isso ajuda muito no bem-estar social. E isso também, além disso, a cultura tira as pessoas da rua, dá um encaminhamento de profissão, como os cursos banda e orquestra aqui em Bauru, que são gratuitos. Ali, dali saíram grandes músicos para grandes palcos do mundo inteiro. Então, como que é importante o investimento em cultura, né? Cultura e lazer, assim. E esse é o olhar, assim, que eu acho que a gente tem que ter. E a gente não pode correr o risco de acontecer o que aconteceu politicamente, de a gente perder um segundo ciclo da Aldir Blanc. Todos esses atrasos atrapalham gerenciar uma carreira, mas se gerenciar uma carreira sem investimento, sem dinheiro, também é difícil. Então, o poder público também tem que ter essa consciência que o trabalhador de cultura é um trabalhador como outro qualquer. Mensalmente, ele tem seus custos, seus gastos. Então, é isso aí. Fica um toque nos nossos políticos, né? E que não retire dinheiro da cultura, que invista mais em cultura. Investindo mais em cultura, você vai ver os presídios mais vazios, você vai ver os hospitais mais vazios, porque a música tem esse poder da cura, a música tem o poder de direcionar as pessoas por um bom caminho. Legal, Paulo Maia, muito obrigado por trocar essas informações conosco aqui, que isso sirva de alento, né? Não dissonante para usar a nota musical, mas um alento das pessoas entenderem a política cultural, numa amplitude que a gente tentou compartilhar com as pessoas aqui, da chamada cultura criativa da economia popular, sim, mas de gente muito boa que está entre nós. Obrigado, Nelson. Muito feliz mais uma vez de estar falando na Rádio Câmara, na TV Câmara e com você mais uma vez. Obrigado. Para você que nos acompanhou no Espaço Aberto, você pode assistir esse programa na hora que você quiser, clicar em vídeos no YouTube, enviar para os amigos, mandar para aquele produtor. Olha como é isso, a gente pode aplicar isso desde a barraquinha do cachorro quente até o cara que faz um night and day na frente das empresas. É isso, economia, espaço aberto, cultura é o nosso papo de hoje. Como gerenciar os desafios de uma carreira. Até nosso próximo encontro.